Hello, uppers. Good evening, everyone. Good evening. Welcome, everyone. Welcome. Here we are again. Hello, Kathleen. There is a plane passing by. Yes. I don't know if you can hear it. Não sei se vocês ouvem. Tem um avião passando aqui. Well, the day has finally come. Então, nosso dia chegou. Estamos na nossa Open Class number 3. Nossa Open Class chegou. Estamos numa sequência de conteúdos bem bacana. Welcome, everyone. Aqui, então, Teacher Joelma, para conversar um pouquinho, né, sobre mais um assunto que talvez seja um assunto bacana, um assunto que seja conflitante aí nas mentes dos estudantes, dos aprendizes de língua inglesa. Por que será que estudamos inglês por tanto tempo e por tantos anos e ainda não nos sentimos confiantes, não é? Essa é uma pergunta que talvez fique na cabeça de muita gente durante um tempo. Tem pessoas que estudam muito, tem pessoas que passam uma vida inteira estudando, nunca se sentem confiantes, nunca conseguem comunicar, né? So why do you spend one whole life studying but you can never feel confident enough? Por que será que a gente alguns passam a vida inteira estudando, nunca se sentem confiantes o suficiente? Why? E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre alguns porquês. Welcome everyone, once again. Então, mais uma vez, bem-vindos. Se sintam muito bem-vindos aqui comigo com o Insight Up. É um prazer estarmos juntos nesta nossa terceira Open Class. Na primeira aula nós falamos um pouquinho que entender inglês não significa conseguir conversar. Esse é um ponto que nem sempre se conecta, não é? Na nossa Open Class number 2, no nosso segundo encontro, então a gente juntou um pouquinho uma outra informação, conversando então, falando sobre uma informação de que nem sempre tudo que a gente sabe a gente consegue falar para fora, comunicar, né? A gente junta informação, a gente tem toda a informação e nem sempre a gente processa na velocidade suficiente. A gente consegue colocar para fora, a gente organiza as informações e consegue comunicar. A velocidade que a gente armazena, que a gente acumula essa informação não é a mesma que a gente consegue jogar para fora. Hi, dear. Hi, sweetie. Tudo bem? Good evening, dear. Welcome. Que bom. Nice to see you. Que bom te ver aqui. Bem-vindos. Então, agora a gente está com a nosso terceiro encontro, né? Para a gente juntar mais essa informação, né? Que é uma questão que está sempre na nossa cabeça. Por que eu não consigo me sentir segura, para realmente falar, né? Aí eu penso, puxa, será que tudo que eu estudo, tudo que eu sei não é suficiente? Né? Nunca vai ser suficiente, nunca vou conseguir me sentir feliz ou firme, bem, confiante para falar, né? E aí a gente vai com essas questões, tá? Então hoje eu quero falar isso que é muito comum com estudantes, principalmente adultos, né? Mais adultos. A criança, ela é mais desinibida, ela não tem freio, ela não tem censura, ela não tem ninguém que vá, ela não se sente mal em falar, principalmente porque ela não tem medo do erro. Você não se sente assim também? Nossa, se eu errar, o que vão pensar? Este é um dos primeiros aspectos, né? E é um pouco disso que a gente precisa fazer, se colocar um pouco nesse assento, né?
por que que eu devo pensar que eu vou errar e vai ter problema? Quem nunca errou? Quem é que tem o direito de cobrar? Quem é que tem o direito de me censurar ou o direito de me condenar se eu errar? Todos nós falamos, aprendemos, e no momento em que nós estamos nos comunicando, a regra básica da comunicação é conseguir comunicar, por mais básico que seja este código. Então, no momento em que eu comunico, no momento em que eu consigo me fazer entender, este é o primeiro ponto, é a premissa da língua inglesa, né? E muitas vezes, no momento em que eu consigo perceber lá do outro lado, no interlocutor, que houve o entendimento, este é o sinal da minha eficiência. E não uma frase enorme, uma frase muito avançada. Lembra que ser falante avançado não significa ser fluente. O fluente é quando você se faz entender, não é? Então, não é quando eu não comunico, não significa que eu não sei, e saber não significa não comunicar, não é? Vamos ver um exemplo simples, então, aqui. Tá? Vamos fazer um pequeno exemplo, como a gente sempre faz, uma microaulinha, certo? Eu sei que vocês adoram, né? Então, vamos lá, me sigam lá, follow me, sigam-me. What do you do for a living? Listen to me. Então, me escutem nesta aqui. What do you do for a living? Quem é que entendeu? Talvez vocês me respondam, alguém me responde lá imediatamente. Entendam, né? Talvez alguns de vocês entenderam imediatamente, alguns não entenderam. What do you do for a living? Alguns talvez vão entender de imediato, alguns vão ficar tentando traduzir item por item, talvez alguns conheçam alguma palavra, né? Outros talvez não vão reconhecer nada do que eu disse, a estrutura, talvez reconheçam a estrutura, né? Talvez alguns vão tentar, não vão reconhecer a estrutura de imediato, porque vocês vão estar tentando traduzir tudinho ao pé da letra, não é mesmo? O estudante brasileiro também tem a tendência a traduzir tudo ao pé da letra. E aí talvez vai parar naquela partezinha ali, for a living, não é? E aí que a gente vai ter um tropeço, né? Se eu tentar traduzir tudo ao pé da letra, talvez eu me perca. Este é outro fator determinante para quem está há anos, às vezes, produzindo conteúdo, entendendo no sentido, aprendendo conteúdo, mas não está conseguindo produzir. Entendendo no sentido, adquirindo conteúdo, mas não está conseguindo produzir. Ele tenta traduzir tudo ao pé da letra. What do you do for a living? Esse pedacinho, for a living, o que você faz para viver? O que você faz para sobreviver? O que você faz da vida? Né? O que você faz profissionalmente? Como que você ganha a vida? Olha onde eu parei. Como que você ganha a vida? Olha de quantas maneiras eu fui mudando até chegar no que realmente significa. O que você faz da vida? O que você faz para viver? Né? É só isso que ele significa. O que você faz para viver? Quando o nosso cérebro está muito preso à tradução, ou quando o nosso cérebro está muito preso à técnica, gramática, estrutura, ele vai ficar tentando fazer toda essa troca e ele vai se perder nessa troca e não vai direto na comunicação. Muitas vezes, o estudante que ele é mais inseguro, que ele se preocupa com o que vão pensar, eu estou fazendo certo, será que a regra é assim mesmo? Ele se perde em todo esse processo, ele não vai direto para a comunicação. Talvez ele não se
prende exatamente só nesse pedacinho. For a living. For a living é uma estrutura muito simples, que é sobreviver. E para a comunicação mais imediata, se eu fosse simplesmente focar para a comunicação mais eficiente, mais imediata, sobreviver. Ah, ok, I'm a teacher. Eu poderia diretamente, rapidamente, simplesmente dizer a minha profissão, I'm a teacher. E já iria direto para a comunicação. Para a resposta, para a comunicação direta, resposta eficiente e pontual. Veja a diferença de quem, talvez, consegue ser mais eficiente na comunicação e é mais seguro. Hello, Brian. Welcome. Bem-vindo, Brian. Tudo bem? Então, veja qual a diferença de quem é mais eficiente, talvez mais seguro e mais peito aberto. Vou comunicar, vou me fazer comunicar. E a diferença de quem está mais preso a, não, eu preciso comunicar de uma forma corretinha, preciso me prender, estou preso aqui na gramática, na estrutura, o que ele disse mesmo, eu vou falar igualzinho, vou reproduzir o discurso exatamente como foi dito. Ok, às vezes a gente quando está aprendendo, está estudando, alguns de nós tem a tendência a seguir uma regra, não é? E se prender ou praticar de modo a aprender a regra. E uma vez que nós praticamos e repetimos, óbvio que a prática e a repetição ela se faz necessária para que haja fixação. Mas, muitas vezes, nós precisamos ousar um pouco mais de modo a seguir um estilo e sair um pouquinho daquele estilo técnico e ir para nossa habilidade comunicativa, o que não tem problema nenhum. Ele pode, inclusive, nos auxiliar, não é mesmo? Mas o que eu quero dizer nesse sentido é que a prática guiada, ela se faz necessária, sim, mas ela pode abrir espaço, ela deve abrir espaço para a sua personalização. Sempre. Você deve sempre pensar na sua personalização para que ela faça uma fixação, ela gere uma memória afetiva. Eu sei que até a gramática, ela vem me mostrando como que funciona ali, ok, eu respondo, eu sei que a gramática ela funciona daquela forma, até que eu aprenda, ok, a frase ela funciona dessa forma, I am a teacher, mas de repente eu entro com a minha personalização para que isso gere uma marca pessoal, que tem aquela marquinha ali minha pessoal da Joelma, a minha marquinha pessoal do João, a minha marquinha pessoal da Maria, e que isso jamais vai sair daquela experiência que vai gerar uma afetividade e que vai fazer com que se torne um momento único na minha aprendizagem e que jamais saia do meu DNA, do meu momento e que eu carregue para sempre e que daqui não sei quanto tempo, quando eu estiver usando, botando em prática na minha comunicação, aquele momento lá que eu estava aprendendo, eu venha na minha memória, não saia da minha memória e que, por consequência, ele se transporte dali para frente, dentro da minha aprendizagem. A afetividade, ela é sempre muito importante. Tudo que eu conseguir gerar de marcas na minha aprendizagem vai gerar efeito na minha comunicação. Muitas vezes é por isso também que a gente tem aquelas manias, eu digo, ai, teacher, não gosto de tal matéria. E às vezes eu pergunto, mas por quê? Não consigo falar, não consigo aprender. E eu às vezes pergunto, o que aconteceu? Alguma vez aconteceu alguma coisa diferente, alguma situação? Porque normalmente esse tipo de discurso está sempre relacionado com alguma situação negativa. Normalmente. Todo aprendizado, se for vinculado a alguma situação afetiva positiva, ele tem muito mais chances de se fixar, nunca mais sair da sua cabeça, do seu coração. Isso é fato. E é muito legal. Isso é o que mais
É o mais bacana. Certo? Então, what do you do for a living? Vamos praticar um pouquinho. What do you do for a living? I'm a teacher. And you? Pessoal que está aí, que está assistindo. Pensem em vocês aí. Se você ainda não tem a sua profissão, o que seria? I'm a doctor. I'm a teacher. I'm a product designer. I'm an engineer. I'm a plumber. Quais são essas profissões? Me diz aí, escreve aí para mim. I'm a teacher, I'm a product designer, I'm an engineer, I'm a dentist, I'm a nurse, I'm a lawyer. Mesmo que você não seja, que você queira ser, se você já é, qual a sua profissão? Então, essas são maneiras bem simples para você responder o que você faz, qual é a sua profissão, né? Também outra forma de responder, um pouco mais organizada, I work in an office, I work in a school, I work from home. Então, eu trabalho num escritório, trabalho numa escola, trabalho de casa, não é? Então, você pode organizar a sua resposta de algumas formas mais variadas, como essas que eu citei. Percebe? Então, as respostas, elas nesse caso da comunicação, elas não precisam ser perfeitas, elas não são exatas, elas não são únicas. Elas podem ser um pouco variadas, uma vez que elas sejam entendíveis, que você se faça comunicar. Esta é a nossa principal, este é o nosso principal objetivo, certo? Outra coisa que eu sempre observei muito em alunos que são um pouco menos confiantes, e que passaram muitos anos estudando sem ter muita produção oral, é que eles têm um foco muito grande em autocorreção. Eles se corrigem o tempo todo. Muitas vezes eles, inclusive, não concluem uma frase, eles não concluem uma sentença, uma resposta, eles param, mesmo que ela vá ser correta, e eles se corrigem, não concluem, se corrigem. Isso é uma outra informação que eu gostaria de destacar aqui. A nossa fluência, repito, insisto, ela acontece uma vez que a comunicação exista, ela não precisa ser perfeita, ela não precisa ser estendida, ela não precisa ser alongada, ela pode ser simples, singela. Ela não tem que ser complexa. Então, não se corrija. Muitas vezes, inclusive, o gestual pode complementar a comunicação. Então, se você percebe que você tem o hábito de autocorreção, experimente não fazê-lo. Não corrija, não se autocorrija. E deixe a comunicação fluir um pouco mais naturalmente. Perceba isso. Experimente e veja o que acontece na sequência. Observe se você vai estender a comunicação um pouco mais, se você vai conseguir aumentar, ampliar o seu volume de comunicação, de frases ou de diálogos. Provavelmente isso vai ser um aspecto positivo. Depois você me diz. Então, este é um aspecto que eu pontuo demais nas minhas aulas. Eu trabalho muito com a construção gradual da segurança, sempre guiado pela prática guiada, a prática, a repetição guiada, e depois, naturalmente, a introdução de exemplos personalizados, de modo que você vá construindo a sua própria comunicação. Porque aprender inglês não é apenas acumular regras, não, é desenvolver conforto ao se comunicar. Porque a fluência nasce da experiência de conseguir usar o seu idioma. E é
assim que a Insight Up vai te ajudar a adquirir a língua inglesa. Confie. Então hoje nós demos um passo a mais nessa sequência das nossas Open Classes, com a nossa terceira Open Class. E não é só sobre saber inglês, não. É também sobre conseguir se sentir confiável, confortável e menos tímido, mais fluente na língua inglesa. Talvez você saiba mais do que imagina de inglês, viu? Você só não está ainda muito consciente do seu conhecimento. E eu estou aqui para te ajudar a te sentir mais confiante no teu conhecimento. Isto é o meu trabalho. Então, it was a really great pleasure to have you here tonight. I really hope you have enjoyed, and I'm anxious and really hopeful to see you back again next week. Cheers. Good night.